Ocasionalmente surgem pela internet os rumores de que Tessa Blanchard irá assinar com alguma empresa, seja ela a All Elite Wrestling ou a famigerada World Wrestling Entertainment. Desde que a Impact há 10 meses resolveu tirar o título e encerrar o contrato dela sob face das alegações de que ela havia sido racista e praticado bullying contra colegas de profissão em outras empresas, ninguém resolveu se aventurar em entrar nesse vespeiro. Já se passaram 9 meses desde que a lutadora esteve envolvida em qualquer espécie com o meio do wrestling profissional. E a pergunta que fica é, será que ainda tem espaço para Tessa Blanchard no mundo do wrestling? Eu sou o Menino Tanaka, esse é o Rádio de Pilha Driver e eu peço humildemente o seu like e a sua inscrição para fortalecer o canal e para chegarmos aos 4.000 inscritos muito em breve. Vamos lá, respondendo ao questionamento levantado, nós temos que analisar a situação da Tessa Blanchard dentro de um prisma, porque são várias as facetas que podem justificar as coisas. O ponto principal é que sim, ainda há espaço para ela dentro desse meio, porque sempre há espaço para os mais variados tipos de pessoas no wrestling profissional. Você pode cometer crimes triviais e ainda assim ser acolhido em alguma instância. A questão aqui é saber se o pé da princesa vai aguentar estar calçado em algo que não seja um sapatinho de cristal, se é que vocês me entendem. A Tessa Blanchard hoje tem 25 anos e ela conseguiu queimar todas as pontes possíveis em pouco tempo. Queimou ponte no Japão, queimou ponte nos Estados Unidos, pontes grandes até, e toda vez que isso acontece, que você estabelece para si a imagem de alguém difícil de lidar nos bastidores, as coisas acabam ficando complicadas demais no âmbito profissional. Você não vai conseguir atuar onde o profissionalismo é a grande filosofia. As portas que vão estar abertas vão ser as portas que se abrem para qualquer lutador problemático, de empresas que pensam que pode conseguir uma repercussão grande, mesmo que negativa, em ter a presença daquela pessoa por ali. Se você observar o México, por exemplo, que é o país do esposo dela, o Daga, você pode livremente tentar matar alguém com a tijolada e ainda assim ter uma noite de diária em pesos. Por que não? Ela pode facilmente conseguir isso, basta não ter mais nenhum resquício de vaidade dentro de si, o que aparentemente não é a realidade neste cenário. Porque se você olhar direitinho, a WWE não tá preocupada em nenhum ponto se ela foi racista com a Rosa Negra ou com o fato dela ter praticado bullying contra outras lutadoras, até porque eles têm um setor exclusivo para resolver esse tipo de coisa. É um setor só para contornar a crise. Não fosse por isso, pessoas como Jackson Ryker não estariam empregadas mais na empresa. A filosofia padrão em tempos da chamada cultura do cancelamento é que algumas coisas simplesmente voam com o vento. E aí existem duas análises dessa ideia que precisam ser feitas. Existem comportamentos que voam com o tempo e que começam a ser desconsiderados muito por conta de uma evidência clara de que a pessoa responsável por aquelas atitudes está arrependida daquilo. E existem comportamentos que voam com o tempo simplesmente porque a pessoa não deu tanta importância para as alegações e se manteve quieta o suficiente para não convocar o próprio linchamento virtual. Mas por outro lado, existe gente que faz o que a Tessa fez, em publicar que as mulheres devem se unir e não sei o que, e dá margem para uma verdadeira marcha contra ela. Foi uma postagem infeliz que expressa um comportamento que era exatamente o contrário daquilo que ela vinha praticando com tanta gente, que era um show de falta de humildade que ficou claramente expresso na forma como a passagem dela pela Impact terminou. A Tessa por si própria se queimou ao simplesmente se recusar a mandar promos pra Impact enquanto tava lá sem conseguir sair do México. Era só pegar o iPhone e filmar de boa, manda pra empresa. A Impact dedicou 2 anos inteiros pra construir um personagem que justificasse o fato dela ser a primeira mulher a se tornar campeã mundial. E ela se comportou com toda a ingratidão que existe na face da Terra. Qual empresa do mundo vai querer investir tempo e esforço em alguém que é reconhecida mundialmente por ser uma péssima profissional? As pessoas gostam, ou pelo menos gostavam do personagem, as empresas gostariam de contar com ela como personagem, mas para isso eles precisam trazer consigo toda a carga negativa que ela trará. É um talento de R$1 milhão com uma personalidade que vale R$1 e o cara ainda vai pedir torna. Vale a pena você prejudicar os seus bastidores simplesmente para ter um retorno financeiro incerto? Não vale. Considerando a natureza dos negócios, a última coisa que as grandes empresas ligariam
seriam as questões dignas de cancelamento nas redes sociais. Mas, ainda nos bastidores, é muito importante a forma como você se comporta depois que está sob contrato com alguém. E olha que nós estamos tratando de um dos meios profissionais em que o nepotismo é absurdo. É onde mais está em voga. Um meio em que o mérito é colocado completamente de lado e o que importa são os favores que alguém deve para outro alguém. O Dominic Mysterio, por exemplo, ele foi colocado como moeda de renovação pelo Rey Mysterio. E hoje eles são aí campeões de duplas. Por outro lado, mesmo tendo o pai biológico empregado na AEW, ela não vai conseguir uma oportunidade. E as pessoas que fazem parte do corpo executivo da empresa fazem questão de rechaçar completamente quaisquer rumores que surjam e que liguem a pessoa dela a um possível vínculo contratual com a AEW. Se você tenta enxergar a resolução para um problema desse nível, certamente você vai queimar os neurônios e vai se deparar com um cenário que a realidade não tem mais como ser mudada. Resta promover o enterro digno para uma carreira morta-viva, com o perdão do exagero poético. O processo de reconhecimento dos problemas por si próprio é realmente muito complicado. Isso eu falo como alguém que já errou bastante e que sempre teve dificuldade em entender os motivos por estar errado. Eu acho que isso é algo que é inerente ao ser humano. O que aconteceu com a Tessa é que enquanto ela esteve crescendo e as coisas estiveram dando certo, ela não se importou em pisar em algumas cabeças para se apoiar na escada da ascensão. E se ela conseguiu assim se tornar campeã mundial de uma grande empresa americana, qual é o incentivo que ela vai ter para mudar o comportamento que ela tinha naquela época? Nenhum. Se não há necessidade de mudança, alguém que carrega um sobrenome forte dificilmente vai se comportar de uma maneira humilde por vontade própria, porque ela foi criada num berço de ouro, por assim dizer. Se você é um Blanchard, você não precisa tratar bem as pessoas. O que precisa ser feito não é algo que venha a partir das empresas, não são as empresas que têm que fazer aquele projeto para ela retornar, não. Isso tem que partir da própria Tessa Blanchard. Se lá atrás ela tivesse começado o arco de redenção, admitindo os erros e mostrando que realmente era uma pessoa mudada, talvez aquela voz que vocifera na internet já tivesse esquecido de tudo que aconteceu e ela fosse um dos principais nomes nesse período pandêmico. Seja na All Elite Wrestling, seja na WWE, seja lá onde for. Mas aí ela se prendeu dentro do próprio problema e se tornou a principal desafiante dela mesma nesse mundo do wrestling profissional. Com 25 anos de idade, ainda há lenha pra ela queimar. Mas o problema é que ela não fez questão de sair de cima da lenha enquanto ela tava queimando. Se ela ainda quiser e conseguir provar que tá mudada, tanto pessoalmente como profissionalmente, é natural que as portas se abram novamente. Mas não há qualquer sinal de mudança no front e nem de uma vida depois do tombo. É isso aí, amiguinhos e amigolas, o que vocês acham? Você acha que a Tessa Blanchard ainda vai ter oportunidade nas grandes empresas americanas? Será que ela vai lutar no México? Será que ela vai começar uma redenção ali nas empresas pequenas? O que você acha que o futuro reserva para essa lutadora tão boa, mas igualmente polêmica? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like também, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal Rádio de Pilha Driver. Semana cheia, vídeo todo dia, toda hora! Espero que vocês estejam gostando. Vamos aguentando que a gente vai ver se consegue fazer essa semana aí uma semana histórica, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!